O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. O espírito mau gritou: "Que queres de nós, Jesus, Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai deste homem." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isso?" Um ensinamento novo, dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós dizíamos no início da celebração que a palavra de Deus hoje nos fala do profetismo, e isso fica mais evidente na primeira leitura e no Evangelho. A primeira leitura é do livro do Deuteronômio. Esse livro foi composto por volta do século VI a.C., quando o povo estava sendo deportado para o exílio, e naquela época o profetismo ficou mais evidente no meio do povo de Israel. Então foi escrito este livro, e neste texto fala-se como deve ser o verdadeiro profeta, porque havia também falsos profetas. Então fala-se que o verdadeiro profeta deve ser como Moisés. E depois esse pequeno texto foi reconhecido como o anúncio do próprio Cristo, que é o grande profeta, aquele que fala em nome de seu Pai. E as características, então, do profeta verdadeiro, entre outras, eram estas. A primeira é que ele escutasse. O profeta é aquele que escuta, não é em primeiro lugar aquele que fala. É aquele que escuta a palavra de Deus. Em seguida ele fala a palavra de Deus para o seu povo. Terceira característica, ele não fala nada que Deus não tenha falado. Não inventa, só transmite aquilo que Deus revela na sua interioridade. Quarta característica, o seu ensinamento é comprovado com fatos. Era isso que era mais difícil. Então Moisés realizou muitos prodígios com o poder de Deus. E uma quinta característica, que o profeta não misturasse as coisas. Um momento falando coisas de Deus e outro momento falando anúncios de outros deuses,
esse deveria morrer pelo texto. Então, dentro deste panorama, nós vamos percebendo que Jesus traz e é a realidade do grande e verdadeiro profeta. No Evangelho, que é um texto de Marcos, há uma curiosidade. Marcos começa esta perícope, esse pequeno texto, esse pequeno bloco, falando da sinagoga de Cafarnaum, que Jesus estava ensinando, mas ele não escreve nada que Jesus ensinou. Ele já começa a falar da ação de Jesus, expulsando o demônio. Porque esta ação é o que mais identifica o profeta verdadeiro. Ele age em nome de Deus, confirmando a sua doutrina. Então, o que estava no homem que entrou lá era o bicho ruim? Era ele. Nossa, Era o mal, a maldade. Mas teve que sair por causa do poder de Jesus. Então, o que acontece? As pessoas que estão ali começam a admirar o poder de Jesus. Vejam, ele fala e ensina com autoridade, não como os outros, os escribas, que falam, mas não fazem. E a palavra de Deus nos livra de toda a maldade, de todo o mal. Este fato de pregar com ação e com a própria vida, a gente tem um pequeno texto não, nós conhecemos um episódio da vida de São Francisco de Assis, que convida um dos irmãos, se não me engano, o irmão Leão, vamos aí ao povoado para pregar. E ele aceitou e saíram. Deram muitas voltas, andaram e voltaram para casa. E o irmão Leão, mas escuta, você falou que nós íamos pregar e como é que fica? Não pregamos nada? Sim, nós já pregamos. Essa voltinha que nós demos foi a nossa pregação. Nosso modo de ser, nosso modo de falar com as pessoas, nosso modo de reagir diante dos acontecimentos. A pregação estava pronta. É uma exemplificação bem mais fraca do que no próprio texto do Evangelho Jesus apresenta. Nós somos revestidos do poder do Espírito Santo para uma atitude profética. É próprio da igreja, é da essência da igreja, o profetismo. Se nos perguntarmos como que nós podemos considerar esse texto com referência à tipiclínica, eu creio que, principalmente, pela atitude da doutora Renate, a busca da verdade, que marcou todo o seu caminho, todo o seu trabalho. É buscar a verdade que procede de Deus, a única fonte. E ela afirmava sempre: a verdade é uma só. E nela tudo se resume. E procurou ser coerente. Há um outro aspecto que acontece no momento da terapia e que não está reservado só para o sacerdote, mas para todo aquele que crê e age e quer agir em nome de Jesus. Muitas vezes, no processo da integração da pessoa, no processo de identificar onde está a raiz do problema, há uma maldade espiritual. E com oração e buscando a verdade, a oração e a palavra, seja do tipo terapeuta, seja da própria pessoa, afastam o mal e conduzem as pessoas para a luz. Então há uma eficácia
não apenas tomar consciência de um fato negativo, mas de agir positivamente, libertando e conduzindo para uma vida de luz, uma vida de autenticidade. Vamos pedir neste momento que a ação de Deus em nós nos conduza dia a dia a nos libertarmos das trevas, da mentira, e observamos que aí está a raiz de todo o problema, a mentira que, de modo ilusório, colocamos dentro de nós, fazemos uma opção por um caminho que não nos leva à verdade. E todo o mal é decorrente desta atitude enganosa. Que o Senhor nos dê a luz da verdade. Neste momento, Senhor, fortaleça nosso espírito com o próprio Espírito Santo, Espírito de amor. Invocamos este poder de Deus, sobre todo o trabalho aqui iniciado e que procuramos dar continuidade. E em nome de Jesus, ordenamos que a maldade invisível que busca nos atingir e atingir esta obra, se retire, se submeta à luz da verdade de Deus, ao poder de Cristo, o poder adquirido pelo sacrifício da cruz e pela força da sua ressurreição. Que esta Eucaristia seja um fortalecimento para todos nós. Ilumine o nosso caminho e nos conduza à realização de todo o plano de Deus, todo o projeto de Deus, tudo quanto Ele mesmo, Deus e Senhor, quer que aconteça e que se realize. Faça-se segundo a sua vontade. Amém.